Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos derivada da potência de x. Vou pegar uma função constante, ou seja, estou falando daquelas funções que possuem por gráfico uma reta horizontal. Vou pegar um ponto aqui no gráfico da função. Naquele ponto, eu vou traçar a reta tangente. Eu noto que a reta tangente ao gráfico desta função, nesse ponto aqui, deu a própria reta original. A reta vermelha que eu acabei de desenhar ficou bem em cima do gráfico dessa função. A derivada desta função naquele ponto é o coeficiente angular dessa reta aqui, que é horizontal. E retas horizontais possuem coeficiente angular igual a zero. É por isso que a derivada de uma função constante é zero. O que eu estou falando é o seguinte: digamos que aqui seja 5, y igual a 5. Então a derivada dessa função é zero. Vou pegar a função y igual a x. Vou repetir a ideia de pegar um ponto aqui e nesse ponto eu traço a reta tangente, que por coincidência também ficou em cima do gráfico da função original. A derivada dessa função aqui é o coeficiente angular dessa reta vermelha que eu acabei de fazer. Só que ela coincidiu, ela é a própria y igual a x. E o coeficiente angular da reta y igual a x é 1. Ou seja, a derivada da função y igual a x é 1. Esse 1 significa o seguinte: eu vou pegar um ponto qualquer aqui, eu avanço uma unidade, eu subo uma unidade. Aqui a reta tangente, que é a própria reta y igual a x, e aqui é 1. Se a função for x, a sua derivada num valor x qualquer é a tangente desse ângulo alfa aqui, que é cateto oposto 1 dividido por cateto adjacente, também 1, e é daí que vem esse 1 aqui. Você nota que nesses dois casos, a derivada ela não depende do valor x que eu estou considerando. Aqui no primeiro, eu poderia ter feito a conta usando esse x ou esse x aqui, daria na mesma, sempre derivada igual a zero. Aqui no segundo exemplo, eu poderia ter usado este ponto ou este, que a resposta sempre seria 1. O próximo exemplo é mais geral. Uma função y igual a x elevado a n. Como é que se deriva isso? Esse n, que é o expoente, ele vai descer multiplicando. E o novo expoente é o anterior menos 1. Eu vou dar exemplo disso. Por enquanto, a ideia de que esse expoente ele desce multiplicando e o novo expoente é o anterior menos 1. Nesta aula, eu vou mostrar como é que se usa a regra. Em outra aula, eu a demonstro. O caso mais simples é o da função f de x igual a x ao quadrado. Então, como é que se deriva isso? O expoente 2, ele desce multiplicando. E o novo expoente é o anterior, que era o 2, menos 1. Ou seja, deu 2x. A derivada da função x ao quadrado é 2x.
Deixa eu dar um exemplo. Quem é a derivada no 1 vai ser 2 vezes 1, que é 2. O que é esse 2 aqui? Bom, aqui eu coloquei no exemplo o x igual a 1. X é aqui. Então, 1 aqui. Vou traçar a reta tangente ao gráfico daquela função naquele ponto em que o x vale 1. E esse 2 se traduz da seguinte maneira. Se eu avançar 1 aqui, eu vou subir 2 aqui. Se isso aqui é 1, isso aqui é 2. Aqui tem um ângulo alfa, tal que a tangente do alfa é cateto oposto dividido por cateto adjacente, 2 dividido por 1 igual a 2. É isso o que significa esse número. E você nota que se eu pegar um ponto, como por exemplo aqui, o coeficiente angular dessa reta tangente aqui, com certeza é diferente do que esse 2 aqui. O que eu estou falando é, na situação da função x ao quadrado, agora a derivada depende do x em que eu estou fazendo a conta. Exemplos. A função y igual a 7 é uma função constante. Funções constantes possuem derivada igual a 0. Aqui a função x. A função x é aquela que tem derivada igual a 1. A função x ao quadrado. Acabei de fazer ela. Como é que é a regra para derivar o x ao quadrado? Esse 2, ele desce multiplicando. E o novo expoente é o anterior menos 1. Se aqui eu tenho 2, é 2 menos 1, que fica 1. Então fica 2 vezes x elevado a 1. Ou seja, 2x. O x ao cubo. Deixa eu escrever aqui. Y igual a x ao cubo. Então o que vai acontecer é o seguinte. Esse 3, ele desce multiplicando. Então começa com 3x. E agora tem que olhar quem é o novo expoente. O novo expoente é o anterior, que era 3. Só que menos 1. Então aqui vai ficar 2. Olha aqui, ó. Eu comecei com x elevado a n. Só que o novo expoente é o n menos 1. Então por isso que ficou 2 aqui. Y igual a x elevado a quarta. Então a regra é, esse expoente, ele desce multiplicando. E o novo expoente é o anterior menos 1. Então esse 4 ele desce multiplicando. E o novo expoente é o 4 menos 1. É 3. A derivada de x elevado a quarta é 4x ao cubo. Aqui é x elevado a 2,3. Y igual a x elevado a 2,3. É a mesma regra. Esse 2,3 ele desce. E o novo expoente é esse 2,3 que eu tinha, só que menos 1. Então dá 1,3. Isso aqui é o seu expoente. Para as derivadas, vale o seguinte. Quando eu tenho uma soma de funções e quero derivar, basta que eu derive cada uma das funções. E se eu tenho uma constante vezes uma função e quero derivar, a constante fica parada e eu só derivo a função. Eu vou explicar isso. Aqui com o g, 2x mais 5. Então o g é y igual a
2x mais 5. Como é o primeiro exemplo, eu vou fazer bem passo a passo. A sua derivada é assim, ó. Nós vamos derivar a primeira função e depois derivar a segunda função. A derivada de 2x. Esse 2 que está aqui é uma constante multiplicando. Ele faz o papel desse c aqui. E ele vai ficar parado. Ou seja, se eu tenho uma constante multiplicando, eu deixo ela ali parada. E agora eu só me preocupo com a função f. Essa eu tenho que derivar. E a função f aqui no caso é esse x. E a derivada de x é 1. Então como é que funciona a derivada de 2x? O 2 é constante multiplicando. Só repete ele. E a derivada do x é 1. Mas esse 5 é uma função constante. E a derivada de uma função constante é 0. Então aqui é mais 0. Ou seja, essa derivada dá 2. Então nota a diferença. Isso aqui é uma constante multiplicando. Essa constante ela fica parada, esperando o resultado da derivada da função que está ali junto dela. Já esse 5 é uma função constante. E a derivada da função constante é 0. Então a derivada de 2x mais 5 é 2. Aqui, 3x ao quadrado mais x elevado a 7. y igual a 3x ao quadrado mais 7. De novo eu tenho uma soma de funções. Essa história aqui, ó, em que eu derivo uma, depois eu derivo a outra e somo as respostas. Então eu tenho que derivar isso, depois eu derivo isso e somo as respostas. Aqui é x elevado a 7. 3x ao quadrado mais x elevado a 7. Esse 3 aqui é uma constante que está multiplicando. Ele vai ficar parado. Então aqui, ó, repito 3. E ele multiplica com o resultado da derivada da função. E a derivada de x ao quadrado, nós já sabemos que é 2x. Mais derivada de x elevado a 7. É a regra em que eu baixo o expoente e o novo expoente é o anterior menos 1. 7 menos 1 dá 6. Passando a limpo, isso aqui deu 6x mais 7x elevado a 6. Aqui eu tenho x elevado a menos 3. A regra se mantém. Y igual a x elevado a menos 3. Eu vou fazer com uma linha a mais aqui. Em a derivada, desce o expoente, menos 3. E o novo expoente é o anterior menos 1. Sempre essa regra. Do anterior, só que agora com o menos 1. E menos 3 menos 1 é menos 4. Então isso aqui dá menos 3, x elevado a menos 4. Essa é a derivada. Y igual a raiz de x. A minha função é y igual a raiz de x. É interessante lembrar o seguinte. Vale que se eu tenho a raiz enésima do x elevado a m, isso é x elevado a m sobre n. E aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho um 1. Ou seja, raiz quadrada de x
é x elevado a 1/2. Esse que estava lá no índice é o que vem aqui para baixo. Esse que estava lá no índice é o que vem aqui para baixo. Então, primeiro eu reescrevi da maneira que eu sei derivar. É um x elevado a um expoente aqui. A derivada é baixa esse 1/2, repete esse x, e o novo expoente é o anterior menos 1. Aqui eu tenho 1/2. Então eu tenho que escrever 1/2 menos 1. 1/2 menos 1, eu faço MMC, dá 2 dividido por 1 dá 2. Menos aquele 1 dá 2, é menos 1/2. Então passando a limpo deu 1/2 do x elevado a menos 1/2. E eu consigo passar a limpo essa resposta aí. Porque quando eu tenho um expoente negativo, eu posso reescrevê-lo assim, ó, jogando lá para baixo. Só que com o sinal positivo. E raiz quadrada de x é esse x elevado a 1/2. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de x. A derivada da função raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Uma aplicação dessa matéria. Um objeto é lançado do alto da Torre de Pisa com a altura dada em cada instante por essa função aqui. Qual a sua velocidade em tempo igual a 1? Então o que acontece é o seguinte, foi lançado um objeto para baixo. Para cada tempo t, a sua altura, isso aqui é a altura em que ele está, é dada por essa expressão, 57 menos 2t menos 4,9 t ao quadrado. Eu estou falando em velocidade. Aqui eu usei a letra h, mas é a função posição. Nós sabemos que a velocidade é a derivada da função posição. E a função posição aqui é esse h. De tal maneira que se eu quero a velocidade, o que eu tenho que fazer aqui é derivar a função h. Então, ó, a velocidade num tempo t qualquer é a derivada da função h. 57. 57 é uma constante. A derivada de uma constante é zero. Menos a derivada de 2t's. Isso aqui é uma constante, só que está multiplicando. Então esse número 2 é aquele que fica parado, esperando o resultado da derivada da função que está ali junto dele. A derivada da função t é 1. Esse t aí é como se fosse x, apenas troquei a notação. Menos. Esse 4,9 é uma constante que está multiplicando. Então, na hora de derivar, ele fica parado aqui, esperando o resultado da derivada da função que está com ele. A derivada de t ao quadrado é 2t's. É como se fosse um x ao quadrado. Então, passando a limpo, a derivada da função altura deu menos 2 menos 9,8 t. De tal maneira que a derivada da função altura para o tempo igual a 1, que é a velocidade para o tempo igual a 1, é menos 2 menos 9,8 vezes 1. Então dá menos 11,8 unidades de velocidade. Esse menos aqui é para indicar que o objeto está
caindo. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.